Olá! Neste vídeo vou comentar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que recentemente cassou ordem de prisão contra um pai que intencionalmente não pagou a pensão alimentícia. Então, se você quer conhecer as razões pelas quais o tribunal em Brasília cassou a ordem de prisão, não saia daí. A notícia é de 26 de outubro de 2023 e ela tem o título de Revogada prisão de devedor de alimentos por falta de risco à subsistência da alimentada. É a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça num julgamento de um habeas corpus interposto por um devedor de alimentos. E esse devedor de alimentos, né, após ter tido a sua prisão civil decretada, como eu disse, apresentou esse habeas corpus, que agora foi julgado pelo STJ, e ele questionou a medida. Para esse devedor, não haveria contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida, que era de 2017. Além disso, não haveria risco alimentar presente, tendo em vista as condições atuais da alimentanda. Aqui, o devedor, claramente, ele está tentando se beneficiar da lentidão da justiça. A dívida é de 2017, o processo é de 2017. Então, muito provavelmente, ele conseguiu ir ganhando tempo, conseguiu que essa prisão não fosse de alguma forma efetivada, porque a prisão foi decretada e foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado competente, mas ele interpôs então aí um habeas corpus. Então a gente percebe, né, que se trata de um caso que já vem correndo desde 2017, ou seja, há 6 anos que esse caso está na justiça e essa ordem de prisão não foi cumprida. E aqui, nesse HC que foi agora julgado pelo STJ, ele usa como argumento justamente a própria lentidão que ele provocou. Ou seja, que a dívida, ele diz aqui que a dívida dele era uma dívida antiga, né? E que não haveria mais prejuízo para a alimentação da credora, que é uma filha. Ou seja, que aquela filha dele agora já não precisava mais. Então, esse devedor, de alguma forma, ele conseguiu ganhar tempo, né, usando os recursos da justiça, e agora esse tempo que ele ganhou também é o argumento que ele apresentou para o Superior Tribunal de Justiça para pedir que fosse cassada aquela ordem de prisão ainda pendente há 6 anos. Que muito interessante isso, né? Para a gente conhecer como que funciona o nosso sistema judicial. E o ministro lá do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Marco Aurélio Belize, que é o relator, né, desse julgamento, argumentou, né, deu ganho de causa para esse devedor, argumentando que, em que pese estar caracterizada a omissão intencional do devedor, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. Ou seja, é o ministro aqui reconhecendo que não havia mais sentido em prender esse homem 6 anos depois, porque já não havia mais risco para a subsistência daquela alimentanda, né? Então, mesmo sem a ajuda do pai, basicamente o que o ministro aqui está dizendo que mesmo sem a ajuda efetiva do pai, essa moça sobreviveu, terminou a faculdade dela, estava agora, se trata até, a beneficiária é uma advogada, talvez ela esteja até envolvida aqui nesse processo,
Então, assim, que não havia mais sentido. E eu acho interessante, de fato, né, faz sentido. 6 anos depois, não tem mais sentido você prender esse homem, né? Depois de tanto tempo, você efetivar a prisão. Mas, de outro lado, se está premiando todas as manobras que ele fez na justiça para ganhar tempo. Então, assim, embora faça sentido o que o ministro aqui está argumentando, ao mesmo tempo, essa argumentação do ministro é meio que um reconhecimento da falência do nosso sistema judicial, que é extremamente demorado, como eu sei que vocês sabem. O ministro também observou, como é de rigor nesses casos, né? O relator, né, que é o ministro, ele observou que, embora a cassação da ordem de prisão, né, que a cassação que estava sendo feita ali da ordem de prisão, que estava aí há 6 anos pendentes, sem cumprimento efetivo, não era causa, né, não impedia o prosseguimento da execução da dívida pelo rito de expropriação de bens. Ou seja, o que o ministro disse é: olha, não dá mais, não faz mais sentido prender esse pai, porque o tempo passou, o filho cresceu, está bem, ele não precisa mais desse alimento do pai, mas a filha pode, até como uma forma assim de ressarcimento, né, de indenização por ter de alguma forma se custeado nesse período todo, a filha pode continuar cobrando a pensão por meio da penhora de bens, né? Por meio de tirar bens do devedor, se é que ele tem bens no nome dele. Então, gente, é isso, né? Muito interessante aqui a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é, como eu já mencionei, sob o meu ponto de vista, na verdade, envergonha a nossa justiça, né? É a justiça reconhecendo a sua própria ineficiência, a sua própria falência. Tá bom? Obrigado. E não deixe de comentar, de registrar aqui a sua opinião. O que você pensa sobre o assunto, sobre a eficiência ou a ineficiência da nossa justiça, né? O que você acha desse caso tão importante?